Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo de número 4, do verso de número 43 a 54. Evangelho de João, capítulo de número 4, do versículo de número 43 a 54. Antes de nós lermos todo esse texto da Escritura Sagrada, eu quero que vocês observem no versículo de número 54, o finalzinho, diz assim: este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judeia para a Galileia. O segundo sinal de Jesus realizado, não no seu ministério, mas nós veremos daqui a pouquinho, na cidade de Caná da Galileia. Sim, esse episódio se passa ali, em Caná da Galileia. O primeiro sinal foi a transformação da água em vinho, e este agora nós leremos o texto bíblico. Eu não sei quanto a vocês, e eu não tenho nenhum retorno daqui, exceto as minhas orelhas grandes. Parece que está muito alto, não está não? Está estridente. Então, se os irmãos lá de trás puderem nos ajudar, minha voz já não ajuda, estridente piora ainda. Diz assim o texto da Escritura Sagrada: passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Talvez na sua versão apareça, e pediu que descesse para curar o seu filho que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, desça ou venha antes que o meu filho morra. E Jesus respondeu: vá, o teu filho vai viver, ou o teu filho vive, dependendo da versão que você estiver utilizando. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhes que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, à 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vive. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judeia para a Galileia. Se você tiver Bíblia, se você trouxe Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta, nós iremos voltar aqui. Se você estiver utilizando o seu celular, o seu iPad ou qualquer outra coisa, nós não ficaremos projetando na TV, mas você deixa o seu celular aberto, nós voltaremos a esse texto. Vamos orar neste momento? Senhor bendito, a tua palavra foi aberta e lida, e nós somos gratos pela bênção de podermos ler a palavra do Senhor publicamente. E agora pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Esperar nunca é algo fácil. Nós não gostamos de esperar, mas desde cedo na nossa vida, nós já aprendemos como que a espera acaba trazendo um peso, um fardo para nós. Alguns de vocês sabem, quando tem criança em casa, como que vai chegando perto do aniversário da criança, ela espera ansiosamente pela data do aniversário dela. Ou algumas esperam ansiosamente pelas férias tão sonhadas. Os adolescentes muitas vezes esperam aquele momento em que eles poderão desfrutar
dos benefícios da vida como adultos, só para descobrir que, junto com os benefícios, tem mais responsabilidades do que eles gostariam, e aí a coisa começa a complicar para eles. O jovem casal sem filhos, muitas vezes, espera aquela notícia tão sonhada de que há uma gravidez, há crianças. O trabalhador, às vezes, espera o contra-cheque para consiga passar o mês. Uma pessoa doente espera o diagnóstico médico. O fato é que esse processo de espera é muito difícil, porque parece que na nossa vida tudo se atrasa. E nós ficamos com medo de que algumas coisas se atrasem. Por isso que esse processo de espera, ele é muitas vezes carregado com ansiedade, medo, impaciência ou até mesmo a dúvida. Na vida cristã, nós também temos que esperar. Nós esperamos a intervenção de Deus e a resposta do Senhor às nossas orações. Esperamos que Deus intervenha nas nossas crises, nos nossos problemas, nas nossas lutas. Esperamos pela volta de Cristo Jesus. Esperamos que o Senhor Deus mude algumas situações que nos fogem ao controle. E o texto que nós lemos hoje, nesta manhã, também fala de um homem que teve que esperar. Parece que o problema grande aqui é que entre o pedido e a resposta do pedido, entre a oração e a celebração, entre a promessa e o cumprimento, tem um intervalo, tem um hiato aí, tem uma verdadeira sala de espera que Deus nos coloca nela. E aí nós precisamos aguardar. O texto que nós lemos fala sobre isso. Ele fala de um pai cujo filho estava à morte, e esse pai faz uma súplica urgente a Jesus Cristo. Ele ouve que Jesus estava na cidade de Caná da Galileia. Ele sai da sua região, Cafarnaum, ele vai para Caná da Galileia e ele suplica a Jesus Cristo que Jesus Cristo pudesse descer, era uma região montanhosa, que Jesus Cristo pudesse descer e curar o seu filho. O filho dele estava à beira da morte e ele pôde então clamar, mas a única coisa que ele recebeu de Jesus foi uma promessa, uma palavra. E a palavra foi: vá, o teu filho vai viver. E a partir daquele momento se iniciou uma jornada de espera. 56 quilômetros, não parece não ser muito, mas se você observar no texto bíblico, demorou um dia. Porque quando ele chega lá, versículo de número 52, ele pergunta a que horas o seu filho havia se sentido melhor, e eles disseram: ontem, à 13h, a febre o deixou. E com isso o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora que Jesus havia dito que o filho viveria. Um dia de viagem, 56 quilômetros, talvez por causa das dificuldades, as montanhas e tudo mais, mas o fato é que aquele homem teve que, por um determinado momento, ficar nessa sala de espera, nessa jornada de espera. A grande pergunta que nós fazemos é: como viver nesse intervalo? Como viver nessa jornada de espera entre a promessa e o cumprimento dela? Entre a oração feita e a celebração pela resposta da oração. Nessa manhã eu me sinto muito tranquilo em falar sobre isso com vocês, porque provavelmente alguns aqui de nós estão na sala de espera de Deus. Algumas petições, algumas expectativas. Alguns estão na sala de espera há muito tempo, e quando você fica muito tempo na sala de espera, você tem que lutar contra a indiferença, a incredulidade. É como se não fosse mais para você. É como se Deus tivesse esquecido de ti. É mais ou menos como um Abraão e uma Sara, que o Senhor Deus diz assim: olha, Abraão, eu vou te dar um filho. E o filho não vem. Chega um determinado momento que a Sara vira e diz assim: Abraão, não é comigo, querido. Vai ter um filho com Agar. E o besta aceita a proposta da esposa e peca contra Deus.
Ou alguns acabaram de entrar na sala de espera, acabaram de pedir a Deus, estão buscando uma orientação, uma direção do Senhor. E nesses momentos em que você acaba de entrar, você tem que lidar e lutar contra a ansiedade. O que esse texto tem a dizer para você nessa manhã? O que esse texto tem a dizer para mim nesse momento? Quero que você observe o texto e considere, antes de mais nada, um pouquinho aqui desse episódio. O episódio era no início do ministério de Jesus. Versículo de número 54 diz que foi o segundo milagre que Jesus realizou em Caná da Galileia. O primeiro foi a transformação da água em vinho, uma celebração do amor. O segundo agora, a cura do filho de um oficial, uma intervenção em um contexto de dor. Na mesma cidade, amor e dor. E Cristo ali respondendo logo no início do ministério dele. Se você observar, você vai ver que no capítulo de número 4, a primeira parte do capítulo de número 4, Jesus estava na região de Samaria, ao norte de Jerusalém. Ele havia conversado com uma mulher samaritana e a vida daquela mulher foi transformada. O texto bíblico diz que Jesus estava indo para a Galileia e era necessário passar por Samaria. Não é que era necessário, geograficamente falando. Tinha outras opções, mas era necessário, porque ali estava uma pessoa que precisava encontrar-se com Jesus. Ali estava uma mulher com um vazio no seu coração do tamanho de Deus. Uma mulher que tinha uma verdadeira carência relacional, que já tinha tido 5 maridos e agora morava com alguém que não era o marido dela. Aquela mulher com uma verdadeira idolatria relacional, ela precisava encontrar Jesus Cristo para ter um relacionamento duradouro para a eternidade. Aquela mulher estava sedenta. Ela conhecia um pouquinho da religião, mas ela não conhecia quem era o verdadeiro Messias, então era necessário que ele passasse por ali. Mas aquela mulher se transformou em uma verdadeira testemunha de Jesus Cristo. Ela foi para toda a cidade e falou para eles que ela havia encontrado com Jesus, e os moradores daquela cidade foram se encontrar com Cristo Jesus. E o versículo de número 41 diz: muitos creram nele por causa da palavra de Jesus. Jesus ficou ali durante 2 dias, você observa isso no versículo de número 40. E agora no versículo de número 43, o início do nosso texto diz: 2 dias depois, ou seja, ele permaneceu lá em Samaria 2 dias, e 2 dias depois ele chega na cidade, na região da Galileia. Quando ele chegou na Galileia, o texto bíblico diz que os galileus o receberam, versículo de número 45, não por quem ele era, mas porque eles viram os sinais que Jesus tinha feito lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém, ele havia expulsado os vendedores do templo. Lá em Jerusalém, ele havia pregado. E alguns daqueles galileus estavam em Jerusalém e viram os milagres que Jesus realizou. Então, quando Jesus chega agora na região deles, eles o recebem. Mas eles não o recebem porque ele é o Messias. Eles não o recebem porque ele é o Cristo. Eles recebem porque eles estão interessados no que ele pode fazer por eles. Seria mais ou menos assim: o que eu ganho com isso? Hoje, esta manhã, eu estava aqui em cima do templo e eu precisava da chave da minha casa e eu pedi a uma criancinha, eu não vou nem citar o nome dela, eu pedi a uma criancinha, eu falei assim: você pode ir lá embaixo e pegar a chave com a tia Meire para me trazer? Ele diz: o que você vai me dar? Eu digo: deve ser, pai dele deve ser comerciante, não pode. Esse guri entende, esse vai ser um camarada fantástico, quero ser amigo dele quando ele crescer. É mais ou menos isso. O que os galileus estavam querendo ali? Era justamente isso. O que nós levamos com isso? Jesus realizou milagres lá em Jerusalém, agora Jesus acaba de chegar aqui. Então, quando ele chega, eles o recebem, não por quem ele era, mas por aquilo que ele podia fazer por eles. E foi nesse contexto que um pai ouviu que Jesus estava ali. Versículo de número
46 diz que Jesus estava em Caná da Galileia. Mas ainda o versículo 46 diz que havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Era outra cidade. Então ele sai de Cafarnaum, ele vai para Caná da Galileia, 56 quilômetros, e ele chega e ele se aproxima do Senhor Jesus Cristo. Esse indivíduo que era um oficial do rei. Provavelmente aqui, queridos, era um oficial do rei Herodes. Ele era um judeu. Ele era um desses galileus. O texto não diz que ele era um gentio, era um deles. E ele chega ali e ele pede a Cristo Jesus. Naquele momento, Jesus Cristo prometeu que o filho dele seria curado. Vá, o teu filho será curado. E o texto diz que ele foi, ele creu na palavra de Cristo. E mais tarde, o texto diz que não apenas ele, mas toda a sua casa creram. Eu quero observar nesse texto com você que nesse hiato, nessa sala de espera, nessa jornada de espera desse oficial, a fé dele foi transformada. E a minha oração é para que você que está aguardando, esperando no Senhor, que a sua fé também tenha o mesmo efeito. O que você observa, em primeiro lugar, na fé deste homem? Se você observar nos versículos iniciais, 46 a 48, você vê que, de início, a fé dele era uma fé interesseira. O texto diz que os galileus receberam Jesus, Jesus voltou para a Galileia, ótimo, mas eles estão recebendo Jesus não por quem Jesus era, mas por aquilo que Jesus poderia fazer para eles. E esse homem também fez isso. Ele procurou Jesus Cristo não porque ele acreditasse que Jesus fosse o Messias, mas porque o filho dele estava doente e ele queria uma cura. Observe o texto, o versículo de número 46, diz assim, que este pai se aproxima, versículo 47, quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi até ele e pediu que fosse curar o seu filho. Ele está dizendo, foi até ele, o adorou como Senhor, como Salvador, como o único Messias, como Redentor, como o Messias prometido. Não, ele foi e ele o procurou, ele queria algo específico, ele queria uma cura. Existe uma certa ironia aqui no texto, porque o evangelista João, que está escrevendo, ele diz que Jesus Cristo falou para eles assim, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo algum crerão. Jesus está falando para todos, inclusive aquele pai. Inclusive aquele pai, porque ele estava crendo nessa perspectiva de que Jesus Cristo é um operador de milagres. Jesus Cristo pode curar. Até aquele momento, a fé daquele homem era uma fé no que Cristo podia fazer e não em quem Cristo era. Havia uma dor e aquele homem queria um alívio. Havia uma enfermidade, aquele homem queria uma cura. Havia uma proximidade da morte e aquele homem queria que a morte nunca atingisse o seu filho. Ele se aproxima de Jesus, mas no início a fé dele é uma fé interesseira. Antes de você julgar aquele homem, antes de você dizer que ele estava muito errado, deixa eu te fazer a seguinte pergunta. Não foi assim que aconteceu com você e comigo? No início, quando nós vamos a Cristo Jesus, normalmente nós queremos uma solução para uma crise. Temos um problema no casamento. Oh, Deus, intervenha aqui. Temos um problema de saúde. Façam orações por nós. Temos um problema financeiro, uma crise financeira. Não encontramos. Nós buscamos a Cristo Jesus. Queremos um milagre, queremos uma bênção. No início, nós nos aproximamos de Cristo. Necessariamente não por quem Ele é, mas pelo que nós esperamos que Ele faça na nossa vida. E Jesus Cristo, sabendo disso, colocou aquele homem numa sala de espera. Jesus olha para ele e diz, vá, o teu filho vai viver. E ele começa uma grande jornada. Mas agora, a fé dele não é a mesma. Se você observar, o versículo de número 50 diz, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. No início, ele pediu, Senhor, venha curar o meu filho.
E Jesus disse: se você não vir o milagre, você não vai acreditar. Então, parece que a resposta de Jesus revela uma certa frieza. Mas não, Jesus está convidando aquele homem a crer, não apenas no milagre, mas na sua palavra. Então Jesus diz: vá, o teu filho vai viver, e o texto diz: o homem creu na palavra de Jesus. Agora, ele não estava crendo apenas no que Cristo podia fazer, ele estava crendo no que Jesus havia acabado de dizer. Antes ele havia ouvido sobre Jesus. Agora os seus ouvidos estão atentos e ele está ouvindo o próprio Jesus. A fé agora é uma fé mais amadurecida. Antes era uma fé interesseira, agora é uma fé na palavra de Cristo Jesus. Naquele momento você percebe que a condição daquele homem muda. Aquele homem estava acostumado a dar ordens para todas as pessoas, porque ele era um oficial do rei. Mas agora, ele crê na ordem que Jesus Cristo dá para ele. Ele acredita na palavra de Jesus Cristo. Ele pede que Jesus vá com ele, mas Jesus não vai. Mas ainda assim, ele acredita na palavra de Cristo Jesus. E ele se lança naquela jornada. Tem um texto da Bíblia Sagrada que diz que Jesus Cristo ele se admirou com poucas coisas. Mas tem um texto da Escritura que diz que em uma determinada ocasião Jesus se admirou com a fé de um gentio. Não era a fé de um judeu, era a fé de um outro oficial, só que esse oficial era gentio. E a Bíblia até diz: admirou-se Jesus e disse aos que estavam ao redor dele: em verdade eu vos afirmo que nem em Israel eu achei uma fé como essa. Como que era aquela fé? Era o seguinte, está lá no Evangelho de Mateus. Alguém que era um oficial gentio, não era esse aqui, era um outro homem, que também morava na cidade de Cafarnaum, que o servo dele ficou doente, não era o seu filho, era o seu servo. Ele mandou alguém dizer para Jesus Cristo assim: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus disse: eu irei curá-lo. E aquele centurião disse assim: não, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. E ele diz: Senhor, se o Senhor der uma palavra apenas, eu creio na palavra do Senhor. E Jesus diz assim: nem em Israel eu encontrei uma fé como essa. Que fé? A fé na palavra de Cristo Jesus. Qual que é o objetivo de Deus para mim e para você quando Deus nos coloca na sua sala de espera? Que nós aprendamos a confiar não apenas naquilo que Ele pode fazer, mas que nós possamos confiar naquilo que Ele tem a nos dizer. A palavra dEle, a Escritura Sagrada. Como eu gostaria que um hino em inglês tivesse sido traduzido para o português, e eu não consigo ter habilidade para traduzir poesias, mas tem um hino fantástico em inglês que diz: How firm the foundation, ye saints of the Lord, is laid for your faith in his excellent word. Quão firme a fundação, santos de Deus, foi estabelecida para vocês na palavra de Deus. O que mais ele pode dizer que não tem dito ainda? Para que você se refugie nele, em sua palavra. Que hino fantástico! E como eles, de fato, conheciam de teologia na época que eles escreviam aqueles hinos. O fundamento que Deus estabeleceu para mim e para você, para confiarmos nele, é a palavra dele. Nós temos acesso à palavra dele diariamente. Creia na palavra dele. Descanse nas promessas dele, ainda que você esteja na sala de espera, ainda que você esteja desfrutando do já, mas do ainda não, ainda que você esteja nesse hiato da petição, a celebração, creia na palavra dele, descanse na palavra dele.
Aqui tem o último estágio da fé daquele homem. Primeiro foi uma fé inicial, interesseira. Segundo, foi uma fé já amadurecida na palavra de Cristo. Mas agora você tem uma fé salvadora na pessoa de Cristo. Observe o texto bíblico que diz assim, e quando já estava, versículo 51, quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhes que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor, e eles informaram: ontem, à 1 hora da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus havia dito a ele: o seu filho viverá. E ele e toda a sua casa creram. Agora eles não creem mais apenas no poder de Jesus. Eles não estão crendo mais na palavra de Jesus. Até esse exato momento, eles creem na pessoa de Jesus. Ele, de fato, é o Messias. Ele, de fato, é o Salvador. Ele, de fato, é o Redentor. Ele, de fato, é aquele que foi enviado por Deus para operar não apenas milagres, mas para realizar a nossa salvação. Uma fé inicial que foi amadurecida, ela encontra agora o seu ápice no fato dela ser a fé salvadora, porque é a fé na pessoa de Cristo Jesus. Quais são as lições que eu posso tirar disso aqui para mim e para você? Em primeiro lugar, a fé, ela pode começar pequena, mas ela pode crescer. Eu gosto muito da Confissão de Fé de Westminster, no capítulo que fala sobre a fé do crente. Esta fé pode ser forte ou fraca, pequena ou grande. Mas o objetivo de Deus, e muitas vezes Deus nos coloca na jornada da espera, na sala de espera, para que a nossa fé seja desenvolvida daquela fé inicial, daquela crença no poder de Deus, para a crença na pessoa de Deus e na pessoa de Cristo Jesus. A palavra de Jesus Cristo é suficiente. Nós não precisamos ver para crer. Se nós tivermos ouvidos, podemos ouvir, atender e confiar que aquele que faz a promessa, ele vai, de fato, cumprir. O texto diz que Jesus Cristo não quer ser visto apenas como solucionador de problemas. Eu sei que muitas vezes eu e você buscamos a Cristo porque nós temos problemas. E, sinceramente, eu preciso ser muito honesto com vocês. Às vezes eu acredito que Deus nos deixa passar por problemas para nós o buscarmos mais intensamente. Ele sabe da nossa fragilidade, ele conhece a nossa fraqueza. E muitas vezes ele permite que nós passemos por algumas dificuldades para nós o buscarmos, mas ele não é apenas um solucionador de problemas. Jesus Cristo quer ser visto como o verdadeiro Senhor e Salvador da nossa vida. Mas uma última coisa importante para você observar agora nessa fé amadurecida, no clímax da fé deste homem, é que a fé não era apenas para ele, para a salvação dele. O texto diz assim: e ele creu, e toda a sua casa creram em Jesus Cristo. E esta fé que este homem teve, que foi inicial, pequena, mas que desenvolveu, ela agora é partilhada por todos aqueles que ali estão. Eu quero concluir essa mensagem e trazer isso de forma mais clara para o meu e para o teu coração. Quando João escreveu esse evangelho, ele diz que esse evangelho foi escrito com um objetivo específico. Esse evangelho foi escrito para que creiais. E todas as histórias desse evangelho, elas têm o objetivo de despertar a fé nos leitores desse evangelho em mim e em você. A história ilustra como que João deixa claro esse propósito. Ela fala de que aquele homem acreditava em um sinal, uma cura longe, distante, mas aquele homem passa a crer na palavra de Cristo, até ele poder crer na pessoa de Cristo.
A fé verdadeira é aquela fé que nasce da palavra de Cristo, é alimentada pela palavra de Cristo e leva a mim e a você para termos essa comunhão e essa intimidade com a pessoa de Cristo Jesus, o nosso Salvador. A fé verdadeira, ela cresce no momento da espera. Ao invés dela se transformar em desespero, ela cresce no momento da espera. Então, se você está esperando, continue crendo. E no momento da espera, aquele homem foi sustentado, mantido pela fé que ele teve na palavra de Cristo Jesus. E é esta fé na palavra de Cristo Jesus que pode levar a mim e a você a termos uma comunhão, uma intimidade com a pessoa de Jesus Cristo. Então eu faço um apelo a você nessa manhã. Você que muitas vezes está buscando apenas uma solução para os seus problemas. São problemas reais. Roubam o sono. Eles te angustiam. Eu entendo. Às vezes você não sabe o que fazer. Você não sabe para onde ir. Você precisa de uma solução para eles. Mas você que está buscando apenas uma solução para os seus problemas, eu quero que você saiba que Jesus Cristo quer dar para você mais do que uma solução. Ele quer te dar a salvação. Ele quer dar um relacionamento pessoal com Ele, para que você entenda que Ele não é apenas um operador de milagres. Ele é o Salvador do mundo e que você desfrute a salvação e a intimidade com Ele, aqui, agora e por toda a eternidade. Vamos orar neste momento? E eu gostaria de deixar você orar por alguns instantes. Falar com o Senhor. Derramar o seu coração diante dele. E depois todos nós iremos orar e em resposta à mensagem da palavra de Deus.